Esse é o GringoCast. 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 Esse podcast é ideal para você que quer aprender português ou para você que quer apenas praticar o idioma e aprender mais sobre a nossa cultura. Aqui, vamos falar sobre a língua e a cultura brasileiras e vários aspectos delas. Vamos ter conversas bem interessantes com estrangeiros que moram no Brasil, estrangeiros que querem morar no Brasil e também brasileiros. Se você tem alguma sugestão de tópico ou quer entrar em contato com a gente, você pode usar o nosso perfil do Instagram ou o nosso canal do YouTube. Durante o programa, vamos ler perguntas dos nossos seguidores. Então, o que você está esperando? Entre em contato com a gente. No episódio de hoje, vamos falar com o Fernando, que também é professor de português e mora em Londres, na Inglaterra. E nós vamos falar sobre o ensino do português como uma segunda língua. Foi uma conversa muito legal. Assiste aí e confere. Bom dia, Fernando. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem, obrigado. Em casa, né? Como todos nós, Sim. da quarentena, Uhum. estamos aqui. Beleza, maravilha. Mas então, Fernando, que eu conheço sua página no Instagram, que é o Fun with Brazilian Portuguese, não é isso? Exato. Eu vou Uhum. deixar aqui os links das redes sociais do Fernando aqui embaixo, vocês podem olhar. Os links vão estar na descrição também. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, não faz diferença, vai estar do mesmo jeito na descrição. E hoje a gente vai conversar com o Fernando sobre o ensino do português como uma língua estrangeira. Que o Fernando, assim como eu, ele também mora fora do país, não é, Fernando? Sim, eu moro em Londres. Em Londres. E há quanto tempo você já mora aí? Olha, mais de 20 anos. Ah, faz um tempão então, realmente. Faz um tempão. É, porque eu moro em Istambul, já vai fazer 4 anos, agora, em agosto, faz 4 anos que eu moro aqui. Certo. E, sim, então você mudou já realmente há muito tempo, você já está completamente adaptado com a Inglaterra, então. Sim, né? A minha família está aqui, né? Quer dizer, eu tenho o meu marido, né? Uhum, E o nosso filho, uhum. e nós temos dois cachorros também, Ah, um que Shih legal. Tzu, um Shih Tzu e um Cavalier King Charles. Aham, Então, nós moramos aqui em Londres e é a nossa casa, né? Nós não pensamos assim em... O meu marido ali é da África do Sul, uhum. mas não temos planos de ir para o Brasil ou para a África do Sul tão cedo, né? Ah, Claro maravilha. que visitamos já, né? E o nosso filho, ele é daqui. Ele nasceu aqui na Inglaterra. Ele fez 9 anos em janeiro Uhum. e nós o adotamos quando ele tinha feito recém 5 anos. Ah, legal. Legal, É. legal. Então é a nossa casa aqui, né? O nosso filho ele vai para a escola, né? Quer dizer, agora não, porque a escola está fechada. Agora ele está fazendo a escola aqui em casa mesmo, homeschooling, né? Aham, aham. Mas então é isso, né? Londres é a nossa casa. Beleza. Mas eu até esqueci de perguntar de onde você é no Brasil. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande Ah, do Sul. sim, legal. Mas É. porque você não tem aquele, bom, pelo menos o sotaque que eu conheço do sul do país é aquele que fala desse jeito, vá, não é? Bate, Bate, mas que legal. mas assim, uma coisa que eu pergunto para todo mundo que eu conheço que ensina o português, porque assim, no meu caso, caiu como a gente fala no Brasil, a oportunidade caiu no meu colo. Porque, na verdade, eu vim para cá e trabalhei como professor de inglês, acho que por 2 anos, um pouco mais do que 2 anos, e depois eu encontrei, meio que por acaso, minha noiva encontrou,
um centro de português aqui em Istambul, inclusive bem perto da minha casa. E, Certo. e aí a gente entrou em contato, eu falei com ele e, bom, acabei virando um professor de português. Como isso aconteceu com você? Você já ensinava português no Brasil ou foi como eu? Então, eu me formei em publicidade e propaganda no Uhum. Brasil e durante a faculdade eu comecei a dar aula de inglês para alunos de escola que precisavam fazer aula particular para ajudar nos exames da escola, né? Então eu comecei a dar aula de inglês como um bico, né, que nós dizemos no Brasil. Uhum. E eu já tinha feito aula de inglês, eu já tinha aprendido inglês, já fazia aula de conversação, já estava num nível bem avançado, então eu comecei a dar aula lá de inglês. Depois que eu me formei, eu vim para Londres e eu fiz um curso de para ser professor, é o CELTA Course, que eles dizem Ah, aqui. eu fiz o É Celta o, também. exato, é o curso da Cambridge, né? Uhum. E mas depois eu fiz também o curso do Instituto de Linguistas de Tradução e de intérprete também, né? Então eu acabei ficando aqui em Londres, dei aula de inglês um pouco aqui, mas eu me dei conta que o mercado era maior, assim, para mim, em termos de da aula de português, né? Como eu sou nativo, obviamente, então era mais fácil dar aula de português aqui do que dar aula de inglês, já que eu não sou nativo aqui, né? Uhum. E e aí eu comecei a dar aula, claro que daí eu adaptei as técnicas do Celta, que na verdade o Celta é um treinamento de técnicas de ensino, né? É, claro que mais focado para o inglês, mas são técnicas de ensino que você pode adaptar a qualquer outra língua, né? Então eu comecei a dar aula e sempre também tive, nunca assim, teve períodos que eu dei aula só, tipo freelance, né, de Uhum. português, de tradução, fiz tradução sempre também, intérprete, mas sempre assim, eu tive um trabalho de escritório, né? Já trabalhei numa companhia de marketing aqui, fazia tradução de relatórios de marketing para as pessoas para as empresas que querem investir no Brasil, né? Uhum. Então fazia tradução para o inglês e para o português. E sempre dei aula e eu dei muita aula presencial também, Uhum. mas assim, acho que digamos, de uns 5 anos para cá, até mais, eu acho, eu não parei de dar aula presencial. Uhum. Eu tinha um escritório aqui em Londres, que era em cima de um pub, era muito legal o escritório. E onde os meus alunos iam, e também eu ia muitas a empresas, né? Eu ia dar aula em empresas, mas chegou um ponto que eu comecei a transferir os meus alunos para online, né? Uhum. No início, alguns alunos ficaram meio assim, não sei, eu gosto de aula presencial, mas quando eles faziam aula online, eles adoravam, e porque economiza tempo, né? Quer dizer, estão no conforto da casa, né? Exatamente. Não precisa, aqui em Londres, você vai para o centro, você pode gastar até 1 hora para se locomover de metrô até o centro, né? É a mesma coisa aqui em Istambul, realmente. E uma coisa que eu ia falar, que aqui também comigo, durante, claro, a quarentena, antes desse caos começar, eu trabalhava apenas com aula presencial. Então, É. para mim, eu não sei se você conhece Istambul, você já veio aqui? Não, nunca fui, Tá. nunca. Então, Adoraria ir um dia. é um lugar muito legal, eu recomendo muito, realmente. Mas deixa eu explicar. Istambul tem vários centros, sabe? Então, não é como você falou que tem um centro em Londres, aqui tem vários centros. Certo. E um deles fica muito longe de mim, certo? E um dos meus alunos fica do outro lado da cidade. Então, para eu me locomover até o escritório dela, às vezes me levava mais de 1 hora, às vezes 2 horas, talvez. Então, eu já perco 3 horas do meu tempo apenas no translado, né? E eu acho que essa oportunidade de dar aulas online foi muito bom também para mim. Claro que tem resistência de alguns alunos, até porque a maioria dos meus alunos já são alunos mais com certa idade, sabe?
Então, para Uhum. eles, a tecnologia é uma coisa mais, assim, é um passo a mais, digamos assim, uma dificuldade a mais. Mas aí eu acho que todo mundo se acostuma depois de um tempo, né? Como você falou, as pessoas percebem que é bom para elas também, que elas ficam em casa, às vezes eu tô dando aula de pijama, às vezes eu ponho uma camisa legal, mas embaixo eu tô de pijama, sabe? Sim. Mas aí é bom para todo mundo, eu acho, no fim das contas. E hoje a tecnologia está muito avançada, né? Quer dizer, o som é perfeito. Claro que você tem que ter uma conexão de Wi-Fi boa, né? Mas no momento que você tem essa conexão boa, que não vai cair toda hora, eh, a tecnologia permite que você possa fazer muitos tipos de atividades, né, online. Então, até hoje, assim, claro, principalmente depois que nós adotamos o nosso filho, nós tivemos mais a necessidade de eu ficar em casa, né? Para levar ele no colégio e buscar. Aqui o horário do colégio começa às 9 e termina no meio da tarde, não é que nem no Brasil que tem amanhã ou à tarde, né? Uhum, Então aqui é difícil para os pais. Então meu marido ele trabalha num banco, então para ele ficaria muito difícil, né? Ele buscar o nosso filho no colégio e uhum. tal. Então eu decidi que eu ia ficar em casa e só dar aula online. Mas até hoje as pessoas às vezes me perguntam, empresas me perguntam se eu posso ir e eu tenho que recusar. Eu digo que não. E enfim, aí eu tento convencê-los a fazer uma aula online e como você disse, no início tem um pouco de resistência, mas a maioria das pessoas depois aceitam e veem como uma vantagem, né, para Aham. todos. É porque eu acho que isso é muito de um estigma da geração anterior ainda, da questão da sala de aula com o professor e a lousa. Hoje em dia, claro, a gente tem recursos de tecnologia incríveis comparados com 20 anos atrás e até mesmo uma lousa, eu posso comprar eu não sei como chama, mas é um touchpadzinho que você pode usar como lousa, então já fica Exato, tudo que exato. você pode fazer numa sala de aula pode ser feito também pela internet, no computador, né? Então, Exatamente, é, eu acho que o futuro das aulas realmente está aqui, está na internet. Com Até, certeza. é, principalmente no ensino das línguas, porque você mais do que eu, porque a maioria dos meus alunos realmente são turcos, mas eu acho que você tem alunos pelo mundo todo, não é? Sim, sim, pelo mundo todo. Ah. Sim, eu Assim, acho. os membros da academia que eu dou aula particular e também eu tenho aulas pré-gravadas, cursos, né? Então, eu tenho um curso de gramática, eu tenho um curso de cultura brasileira, de pronúncia, diálogos do dia a dia. Então, todos esses cursos estão na FWBP Academy. Então, as pessoas, os alunos da Academy, eles pagam uma mensalidade por mês e podem acessar todos esses cursos. E tem também aulas live lessons, aula ao vivo de grupo para os membros, né? E é engraçado que eu tenho a tendência de atrair mais alunos dos Estados Unidos e da Inglaterra, talvez pelo fato de que eu dou as minhas aulas em inglês, eu uso muito em inglês nos meus vídeos do YouTube, né? Agora no Instagram eu estou fazendo mais vídeos em português. Então, eu acho que eu tenho muitos alunos e também eu posso ver os visitantes do website, Uhum. né? No Analytics, no Google Analytics, a maioria das pessoas que visitam o website são dos Estados Unidos, depois Inglaterra e depois em várias outras partes do mundo. Legal. Mas isso é planejado ou é meio que um acidente que deu certo? Não, como assim, de atrair pessoas dos Estados Unidos ou da Inglaterra? Sim, Não, acho sim. uma coisa natural, não é uma coisa forçada. É, eu, eu gosto de dar os vídeos, de falar, de dar as aulas, principalmente nos vídeos do YouTube em inglês, porque eu acho que é mais, tipo assim, direto ao ponto, Uhum. né? Então você quebra aquela barreira. Claro que existe também uma hora de praticar, que eles têm que praticar o listening, né? Então, tipo, o teu podcast é ótimo para isso, Obrigado. né? E
Então, mas o objetivo dos vídeos, por exemplo, do YouTube, são realmente de uma coisa rápida, que as pessoas não tenham que passar aquela barreira da explicação em português de um assunto sobre português, né? Então, pelo menos tira aquela barreira e as pessoas entendem mais rápido e pronto, vídeo de 5 minutos, acabou, entenderam, passa para outra, né? Agora, claro, as aulas one-to-one, as aulas particulares, aí sim, dependendo do nível do aluno, né? Claro que com os alunos mais avançados, intermediário avançados, a aula toda é em português, né? Com, eventualmente, algumas coisas em inglês para explicar alguma coisa rápida. Mas com alunos de nível básico, né, os beginners, então realmente eu explico mais em inglês. Eu acho que a gente usa basicamente a mesma metodologia, então, porque eu trabalho do mesmo jeito. Muita gente não sabe, mas tem vários métodos para ensinar uma língua estrangeira e um desses métodos é o método comunicativo. E nesse método você fala apenas aquele idioma. Por exemplo, se eu estou ensinando português, eu vou falar português desde a primeira aula, com alunos que nunca viram português na vida. Então, como você falou, Fernando, acaba sendo uma barreira realmente, que é uma pessoa que nunca ouviu português na vida vai achar aquilo realmente complicado. A primeira aula ou a segunda aula pode até ter uma certa aversão àquilo. Mas se você corta essa parte, se você pula essa etapa, aí realmente fica mais atrativo até para o aluno realmente. E eu faço a mesma coisa, é claro que, como você falou, se forem alunos mais avançados, a gente fala português 95% do tempo. Exato. Mas se são alunos mais realmente iniciantes, a gente tem que ir devagar. E a gente está conversando aqui sobre a FWBP Academy, mas eu queria fazer uma pergunta. Como essa ideia começou? Porque você falou que trabalhava nas empresas, que você ia até os alunos, mas depois você resolveu que fazer online seria melhor. E quando essa ideia começou? Olha, a ideia começou, na verdade, eu tinha um curso pré-gravado, é um curso que se chama Everyday Brazilian Portuguese, que eu acho que ele tem mais ou menos, quantas aulas? Acho que tem uns 60, 70 aulas, vídeos curtos, que é mais para português, para viagem ou português de sobrevivência, né? Aquelas coisas básicas, tipo greetings, pedir um café, pedir ajuda na rua, essas coisas assim, de situações práticas do dia a dia. Eu tinha esse curso e vendia na internet e um dia me ocorreu que de repente eu poderia fazer outros cursos, né? Tipo um curso de gramática, um curso de cultura, um curso com músicas brasileiras, né? Mas em vez de vender todos esses cursos separadamente, eu achei legal colocar em termos, porque seria muito material, né? Então, isso que me ocorreu de fazer a membership, porque aí as pessoas pagam uma mensalidade e podem ter acesso a todos esses cursos, né? Então, claro, demorou bastante tempo para eu gravar todos esses cursos, né? E até mesmo alguns dessas áreas dentro da academia, alguns desses cursos eu ainda adiciono aulas regularmente, né? Que é o caso do curso de cultura brasileira, né? O curso de Everyday Dialogues e também Learning with Songs. Então, como não são assim, não tem necessidade, por exemplo, de ter um curso com início, meio e fim, né? Então, é o material que eu ponho lá regularmente. Então, as pessoas que estão na academia têm acesso a essas aulas regularmente. Então, é bom para as pessoas que estão começando a aprender agora, elas podem fazer o Everyday Brazilian Portuguese Course do início. E para as pessoas que já são mais intermediário avançados, tem os cursos de cultura, né, o curso até as pessoas mais avançadas, por exemplo, também se beneficiam do curso de pronúncia, porque tem sempre às vezes alguma coisa que você tem que, né, fine tune
em termos de pronúncia, né? Sim. E as aulas ao vivo também que eu dou para eles. Então, é uma coisa assim para as pessoas que estão mais avançadas, é uma coisa mais para manter o aprendizado, a Perfeito. língua, né? Manter a Perfeito. língua, para não esquecer, para ter aquele contato regular. Né? Uhum. Até me ocorreu esses dias de um aluno antigo mandou um e-mail para mim perguntando o que que ele pode fazer para não perder o contato, porque a gente fez um curso e ele chegou até o nível A2, né, que seria um negócio mais intermediário. E Uhum. sim, e ele falou para mim que está perdendo esse contato realmente com a língua portuguesa e ele não queria perder. Então eu acho que a sua ideia é muito boa por isso, realmente, porque você reúne tudo em uma plataforma só, que é um website, e Exato, acho que eu entendi certo. Os alunos pagam uma mensalidade e têm acesso a tudo. exato. É, Uhum. é uma Tem ideia acesso muito. a todos os cursos, tem acesso às aulas ao vivo e acesso a um grupo fechado do Facebook também. Ah, eu ia falar que aquele modelo antigo de vender os cursos separadamente, eu acho que está ficando meio para trás, né? Tá ficando velho essa ideia. Eu acho que realmente o futuro é o que você faz. Como já tem várias plataformas de cursos online, tipo a Udemy, que faz isso também, que Uhum. você paga uma mensalidade e tem acesso a todos os cursos, ao invés de comprar Certo. separadamente, né? É mais legal. E também tem assim a questão das aulas particulares e da Academy é que e também tem a ver com o estilo de aprendizado das pessoas, né? Tem pessoas que dizem para mim, não, Fernando, eu tenho que fazer aula particular porque eu tenho que pagar e aí o que me força a ter as aulas. Uhum, Então eu tenho que ter o commitment, né, de aula particular, que eu sei que depois que eu paguei um pacote de 10 aulas, eu não posso ter o dinheiro de volta, eu tenho que fazer as aulas. E aí eles começam, então, e também tem pessoas, claro, que eles preferem essa coisa mais one-to-one. uhum, Não é só o commitment, mas também o estilo, né? Preferem a atenção total, né? E uhum, tem pessoas que preferem fazer as aulas de vídeo, ver as aulas que já são pré-gravadas, e se tem alguma dúvida, né, podem me perguntar, ou no grupo do Facebook, ou diretamente na página da aula, nos comentários, as pessoas fazem pergunta, uhum, e também podem, se tiver alguma, podem praticar durante as aulas ao vivo, e também uma vez por mês eu faço o Open Day, que é um dia que eu reservo só para os membros, que eles podem marcar sessões de meia hora comigo, uhum. para tirar dúvidas. Então, Fernando, eu estou no meio do curso do Everyday Brazilian Portuguese e estou com uma dúvida aqui, ou podemos praticar a pronúncia dessas palavras que eu estou tendo dificuldade. Então, eles decidem, me dizem o que eles querem praticar naquela meia hora que é só deles. Né? Uhum. Então, nesse dia do Open Day é uma maratona para mim. Eu começo de manhã, vou até de noite com eles. E é um depois do outro, assim. Né? Sim. Eu acho bacana essa atenção individual que você dá a cada um. É. É bem bacana isso daí, é bem legal. E outra questão que eu queria falar com você é a questão do sotaque, porque eu sou de Fortaleza, no Ceará, como eu falei, e o sotaque de lá é muito carregado. Acho que você talvez conheça, mas assim, como um professor de português como língua estrangeira, a gente tem que ensinar, bom, até mesmo com o inglês também, que a gente costumava ensinar antes. O objetivo é ensinar o idioma, bom, pelo menos essa é a minha visão, ensinar o idioma sem sotaques. Então, quando eu comecei a ensinar português, eu tentei até mesmo neutralizar o meu sotaque. E hoje, como vocês podem perceber, vocês que estão ouvindo, esse sotaque que eu estou falando agora seria uma coisa mais neutra. Eu acho que na próxima semana eu vou postar esse podcast que eu fiz com um amigo meu de infância, e aí lá a gente fala realmente com um sotaque bem carregado, então vai ser bem diferente. Eu vi esse podcast e eu vi o próximo. E aí eu queria saber de você, Fernando, se você teve que fazer também essa adaptação, porque o sotaque de Porto Alegre eu não sei se é muito carregado como o nosso lá no Ceará. Então, sim e não. Sim, eu fiz uma adaptação no sentido de, por exemplo, não usar o tu, que no Rio Grande do Sul nós usamos o tu.
Uhum. Então, eu realmente acho que não tem necessidade das pessoas que estão aprendendo português de aprenderem a conjugação do tu, porque é muito regional no Brasil. Além de ser regional, as pessoas usam da maneira que não é gramaticalmente correta, né? Usam o tu com a conjugação do você. Então dá um nó na cabeça das pessoas. E então, assim, eu não vou ensinar o tu. Claro que em algumas situações, por exemplo, que nós usamos, eu vou te dar, né? Isso vem do tu. O teu, às vezes o pronome possessivo, as pessoas usam, mas o tu, entre tu e você, é uma diferença realmente regional. Não é como em Portugal, que tem a diferença de registro formal e informal. Uhum. Então, mas como você disse, quando eu falo com os meus amigos ou com a minha família, eu volto pro tu direto. Sim. Onde é que tu foi? É, pois é. É. Mas com as aulas, não. Então, para mim agora já está mais fácil. E, claro que no início teve que fazer uma troca assim consciente. Hoje já é natural. Eu falo você, nem penso duas vezes, né? Uhum. Agora, em termos de sotaque, em Porto Alegre, o sotaque não é tão forte quanto o sotaque do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, o sotaque de Porto Alegre já é mais ou menos neutro nesse sentido, em termos de ser mais parecido com o padrão do português brasileiro. Uhum. Claro que com diferenças, por exemplo, o sotaque do Rio, né, que diz porta, ou dois, né, esses são os dois exemplos mais óbvios. Né? Nós não Uhum. dizemos porta, nós dizemos porta. Então, e também o dois com S no final, nós dizemos dois em vez de dois. Uhum. Então, essas são as diferenças básicas, assim. Eu acho que de da maneira como nós pronunciamos algumas palavras, mas fora isso não tem muito, assim. Eu acho que o fato de eu morar aqui já há bastante tempo, né, mais de 20 Uhum. anos também, já deve ter suavizado um pouco o meu sotaque porto-alegrense. Sim, com certeza. Eu sinto a mesma coisa aqui. Às vezes eu tô falando com a minha mãe no Skype ou até mesmo no Messenger e ela olha pra mim e fala: O que você tá falando aí? Eu não entendo esse português aí. Você tá falando português? Tá falando, tá? Como falam em São Paulo, como ela diz. Mas sim, eu acho que isso é realmente é muito é beneficial até mesmo para os alunos que, como você falou, se eles aprendem a usar o tu foi, por exemplo, como eles usam lá aí no sul, Uhum. é realmente mais. É difícil de aprender e depois ter que mudar o que você aprendeu. Então já é mais fácil aprender da maneira correta, da maneira neutra, vamos dizer.